Veja o que nós temos aqui. O que é isso? Meia. Essa meia aqui tem um B nela. B é de quê? B de Benjamin. Benjamin. Essa meia é meia do Benjamin. E essa outra meia tem um L nela. L é de quê? Levi. A meia do Levi. Olha só. Essa é a meia do Levi e essa é a meia do Benjamin. Lá na nossa família, nós temos um costume, quando vai chegando perto do Natal, nós penduramos essa meia assim, olha, bem pertinho da lareira. E aí, as pessoas vão colocando brinquedos aqui dentro da meia, que são os brinquedos que serão os presentes das crianças. Então, tem o do Benjamin, tem do Levi, tem da Manu, tem do Joel, tem do Samuel e tem da Laura. E a gente vai colocando lá. No período que chega perto de Natal, vocês recebem alguns presentes e vocês dão presentes também. Mas hoje, no sermão, nós vamos falar sobre o maior presente que alguém deu para você. O maior presente que alguém deu para mim. Sabe qual que foi o maior presente? Jesus, muito bem, Duda. Jesus é o maior presente que alguém nos deu. Quem nos deu esse presente? Deus. Deus o Pai nos deu Jesus Cristo como o maior presente. O Natal não é somente um momento da gente entregar ou receber presentes. O Natal é o momento de nós agradecermos a Deus pela vida de Jesus Cristo. E é isso que nós iremos ouvir no sermão de hoje. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por Jesus, o maior presente que o Senhor poderia nos dar, o seu Filho bendito. Nós agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo e pedimos que o Senhor nos faça entender a importância de termos Jesus no nosso coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora vocês podem sentar nos seus lugares e vamos ver. Eu tenho que avisar para vocês que o Benjamin havia recebido um spoiler, então ele estava todo preparado já para esse momento, que ele sabia que haveria uma meia com o B do nome dele. Vamos abrir a Escritura Sagrada na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 2. Nós leremos do versículo de número 5 ao versículo de número 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Antes de nós encontrarmos o texto bíblico para lermos, mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente a todas as pessoas que trabalharam, participaram, ajudaram ontem no Natal on the Street. Foi um dos melhores momentos que nós tivemos ao longo desses anos. As músicas foram muito bem selecionadas, pessoas participaram, e se você quiser saber quantos mais ou menos estiveram presentes, só preciso lembrar a você que as cadeiras que estavam ali foram praticamente todas ocupadas, mais alguns que sempre passam, os transeuntes que sempre ficam e passam por ali. Foi muito bom e a participação de cada um de vocês foi fundamental para que aquele evento realizasse. Continuem desde já orando para o ano que vem. Temos esse grande desafio. E se ontem você foi desafiado pelo Natal on the Street, se ofereça para trabalhar no ano que vem. Vai ser bem legal. Tá? Uma outra coisa que eu tomei conhecimento ontem, eu não sabia, um pastor, amigo nosso, conhecendo a programação que nós fazemos aqui no Natal on the Street, resolveu fazer a mesma coisa em Vitória, no mesmo horário. Ele também fechou ali a rua e fez um culto ao ar livre. E ele, enquanto ele me mandava algumas coisas, dizendo, olha, temos aqui também
o nosso Natal on the street. É bom ver isso, e é bom saber que, de alguma maneira, a gente acaba ajudando nesse sentido. Filipenses, capítulo de número 2, do versículo de número 5 a 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração pela exposição da Tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor vivifique o nosso coração. Pedimos que o Senhor desperte a Tua igreja para a importância que temos de atentar para os ensinamentos da palavra do Senhor. Nós suplicamos pela liderança dessa igreja e pedimos a Deus que o Senhor nos faça convencidos que nesse momento não temos coisa mais importante para fazer, mesmo que seja, às vezes, discutir coisas da construção, da reforma, do próximo ano, mas o mais importante que nós temos a fazer é estarmos com os ouvidos inclinados à exposição da palavra do Senhor. Esse é o momento do culto a Ti, esse é o momento de ouvirmos da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em um sermão sobre o Natal, nós poderíamos abordar de diferentes maneiras. Eu poderia falar sobre as profecias do Antigo Testamento, que falam sobre a vinda do Redentor, todas aquelas profecias encontradas lá no Antigo Testamento. Desde aquele texto bíblico de Gênesis, capítulo de número 3, que diz que Deus prometeu a alguém que haveria de esmagar a cabeça da serpente, e seria um nascido de mulher, que finalmente traria uma solução para o mal causado pelo pecado. Eu poderia abordar também sobre a história de Abraão, e ver como que a Escritura Sagrada, Deus prometeu um descendente a Abraão, o pai da fé, e esse descendente de Abraão seria o Messias. Eu poderia ainda focalizar mais na Escritura Sagrada e mostrar essa profecia bíblica de que seria da tribo de Judá que viria o Redentor, porque lá em Gênesis, capítulo 49, quando Jacó estava abençoando os seus filhos, ele diz que o cetro não se arredaria de Judá. Se nós afunilássemos mais um pouquinho ainda, eu diria para vocês que seria alguém da família de Davi, porque Deus havia prometido para Davi alguém que ocuparia o trono para todo sempre. Então eu poderia pregar sobre as profecias do Antigo Testamento, mostrando como que aquelas profecias todas voltavam para o holofote, para Jesus Cristo. Ou poderia também falar sobre as narrativas do nascimento de Jesus. Poderia falar sobre José, Maria, a dificuldade que eles enfrentaram quando o anjo apareceu e o anjo anunciou que Maria, sem estar desposada com José, haveria de aparecer grávida, algo incomum naquela época. Eu poderia falar sobre pastores, sobre anjos que anunciaram a vinda do Cordeiro. Poderia falar sobre manjedoura, sobre os magos que vieram cerca de 2 anos depois, e eles chegaram ali e falaram para Herodes. Poderia falar sobre aquelas pessoas que cantaram o nascimento de Jesus. Zacarias, Ana, a própria Maria cantou sobre o nascimento de Cristo. Mas eu poderia também pegar, talvez, alguns outros textos bíblicos, que são mais reflexões teológicas sobre o significado do Natal. O texto bíblico utilizado ontem no Natal on the Street, de 2 Coríntios 8, 9, é um desses. Ou talvez 1 João, capítulo de número 1, que também fala sobre a manifestação, sobre o nascimento de Jesus Cristo. É um outro texto. Mas um texto que eu gostaria de observar com vocês é este aqui, de Filipenses.
As profecias do Antigo Testamento, elas descrevem o que era esperado. As narrativas descrevem o que aconteceu. E esse texto aqui descreve qual que é o significado daquilo que aconteceu. Esse texto de Filipenses é especialmente importante quando eu e você estamos refletindo sobre o nascimento de Jesus Cristo. Eu gosto de uma frase do John Stott, que ele diz que aqui nós temos a passagem cristológica mais sublime de todo o Novo Testamento. Martyn Lloyd-Jones também dizia que tudo que essa passagem faz com que ela seja uma das mais magnificentes de toda a Bíblia. Essa passagem, ela tem sido utilizada em vários credos e confissões da igreja cristã ao longo dos séculos. Se você considerar, ela foi escrita somente 30 anos depois da morte de Cristo, bem recente. Se você considerar, nós temos nessa passagem aqui uma estrutura que algumas pessoas dizem que era um hino cantado pela igreja do período do Novo Testamento, ou pela igreja primitiva. Essa passagem, ela nos revela algumas coisas sobre o nascimento de Jesus. Primeiro, ela revela quem era Jesus, ou quem foi Jesus. Ela fala da pré-existência de Jesus. Ele já existia antes dele ter sido encarnado. Versículo de número 6 diz isso. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Na eternidade, para todo sempre, a segunda pessoa da Trindade já existia. Jesus não passou a existir depois do seu nascimento, mas ele já existia na eternidade. Ela fala também da encarnação de Jesus, versículo de número 7, quando diz que ele, tornando-se em semelhança de homem, assumiu a forma de servo. Ele se fez homem. Forma de servo é forma humana. E ele assumiu essa forma para servir ao Pai. Essa passagem fala da exaltação de Jesus. Depois que ele realizou todas as coisas aqui na terra, a Bíblia diz que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Então a palavra fala sobre quem Jesus era. Mas ela fala também sobre o que Jesus fez. O que ele veio fazer. Especialmente na encarnação. Nesse sentido, essa palavra fala qual que é o verdadeiro significado do Natal. E é engraçado, só para você observar aí, porque no versículo de número 5, Paulo deixa bem claro sobre quem ele está falando. Ele está falando nada mais, nada menos do que alguém que ele identifica como Cristo Jesus, o nosso Redentor. O que Jesus fez naquele momento em que ele nasceu? O que Jesus fez naquele momento que nós chamamos do primeiro Natal? A primeira coisa que o texto sagrado diz é que ele abriu mão da sua posição de soberania. Olha esse versículo de número 5 e 6, aliás, o verso 6. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Primeiro, esse versículo aí fala sobre a natureza de Jesus, e o texto, o versículo diz assim, Jesus é Deus, forma de Deus. Às vezes eu e você temos a ideia de que forma é apenas alguma coisa externa, não é? Você diz assim para a pessoa, olha, você está ficando com a forma de barril. Você não está falando da alma dele, nem do coração da pessoa. Você está se referindo à forma externa. Ou então, às vezes, você diz assim, você tem uma forma de pera. Você está falando de alguma coisa externa. Mas na Bíblia Sagrada, a palavra forma, ela não significa, ela não diz respeito apenas ao que é externo. Mas a Bíblia Sagrada, quando fala sobre forma, ela diz o que é interno e o que é externo. Então, quando o texto sagrado diz assim que Jesus Cristo, vivendo ou subsistindo em forma de Deus, ele está dizendo internamente ele é Deus e externamente ele é Deus. O interno e o externo. O texto diz a natureza dele é natureza de Deus. E o texto ainda diz mais, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa palavra igual também, no original, ela é muito importante. A palavra que aparece aqui no original, o termo seria mais ou menos isomer. Você que estuda a matemática, você que estuda
tudo aquilo que eu não gosto de estudar, existe um triângulo chamado triângulo isósceles. Vem dessa palavra. Sabe o que significa triângulo isósceles? Eu não gosto de estudar matemática, tá, gente? De números. Foi isso que eu quis dizer. Eu tenho problema com números. Mas o triângulo isósceles significa, é uma figura com 3 lados, sendo que 2 deles têm a mesma medida. Quando o texto aqui diz que Jesus Cristo é igual a Deus, Jesus tem a mesma medida que Deus. Em outras palavras, ele é Deus. E você vê isso na Escritura Sagrada, vários textos bíblicos que testificam a natureza divina de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Você observa lá no Evangelho de João, no capítulo de número 8, quando as pessoas estão perguntando para Jesus assim, você não tem ainda 50 anos e você já viu Abraão? E Jesus diz, antes de Abraão existir, eu sou. A mesma palavra, a mesma expressão que Deus utilizou quando ele se revelou a Moisés. Quando Moisés diz, Senhor, quem é o Senhor? Ele diz, eu sou o que sou. E Jesus diz, antes de Abraão existir, eu sou. Ou talvez você se lembre daquela outra passagem bíblica, quando os discípulos, perto da morte de Jesus, eles disseram assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus diz assim, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Em outras palavras, o texto aqui é claro em dizer, Jesus Cristo é Deus. Só que o texto diz que quando ele se encarnou, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu sei que essa é a palavra que aparece na sua Bíblia, usurpação, mas essa palavra tem sido traduzida de diferentes maneiras. A NVI diz assim, ele não julgou o ser igual a Deus como algo que ele deveria agarrar-se ou pegar-se. A palavra usurpação significa aquilo que a pessoa ela não quer abrir mão de maneira alguma, mas ela fica agarrada àquilo e ela diz, é meu e eu não entrego para ninguém. Ela tem uma verdadeira obsessão por aquilo. O texto diz, Jesus não teve como obsessão o ser igual a Deus, mas ele abriu mão dessa posição soberana dele. É engraçado, quando você vê na Bíblia Sagrada, o que Satanás queria quando Satanás se rebelou contra Deus? Ele queria a glória de Deus. Ele queria receber a honraria do próprio Deus. Com que Satanás tentou Adão e Eva lá no Éden? Quando ele diz, e sereis como Deus. Mas agora o texto diz que Jesus não teve isso como uma obsessão da vida dele, ele simplesmente abriu mão disso, porque aquilo não era uma obsessão para Jesus Cristo, uma usurpação para Jesus, aquilo era alguma coisa natural dele, ele é Deus. Então, ele abriu mão dessa posição soberana dele no momento da encarnação. E no momento da encarnação, aquele que é o Criador se tornou criatura. Aquele que é o legislador, que deu a lei, ele se submeteu à lei. Aquele que é o juiz e que vai julgar todos, ele se submeteu a um julgamento injusto. Na encarnação, o que Jesus fez? Ele abriu mão da sua posição soberana. Mas o versículo de número 7 diz que ele abre mão de uma outra coisa. Ele abre mão, ele se esvaziou. Verso de número 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Mas se esvaziou de quê? Algumas pessoas e alguns teólogos liberais vão dizer que Jesus Cristo se esvaziou da sua própria divindade, que ele deixou de ser Deus. Você não vê isso na Bíblia Sagrada em momento algum. Na verdade, o tempo todo Jesus Cristo se apresenta como Deus, os próprios demônios reconhecem a divindade de Jesus, os próprios anjos reconhecem a divindade de Jesus e pessoas que prostravam diante de Jesus e adoravam Jesus como sendo Deus. Mas de que ele se esvaziou? Ele se esvaziou daquilo que não era necessário para a sua divindade. O que não era necessário para a sua divindade? A glória. Ele se esvaziou da sua glória. Deixa eu dar um texto para vocês que pode levá-los a entender melhor isso. No capítulo 17 de João, Jesus Cristo faz uma oração.
é chamada a oração sacerdotal de Jesus. Não é a oração do Pai Nosso, é a oração que Jesus faz ao Pai em prol da igreja. E antes de Jesus orar pela igreja, naquela oração sacerdotal, ali em João capítulo 17, Jesus pede o seguinte: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Deus, eu já tive essa glória com o Senhor antes, e eu abri mão dela quando eu me encarnei. Dá essa glória de novo. De que Jesus se esvaziou? Dessa glória que ele teve. É por isso que o profeta Isaías, quando ele descreve Jesus, ele vai dizer assim: nenhuma beleza havia nele que nos agradasse, porque ele havia aberto mão da sua glória. Como que ele abriu mão da glória dele? Aquele que tinha anjos debaixo dos seus pés, o adorando por toda a eternidade, ele desce à terra, ele se encarna e ele lava os pés dos seus discípulos. Isso aqui é uma posição de maior humilhação do que essa? Aquele que é o Rei dos Reis, tendo todas as glórias celestiais diante dele, algo inimaginável por mim e por você, ele nasceu numa estrebaria. Foi colocado sobre uma manjedoura, um lugar onde os animais se alimentavam. Não tinha um berço. Não havia lugar para ele nas hospedarias. Não havia uma cama. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua honra naquele momento que ele se encarnou. Ele abriu mão da imunidade à tentação. A Bíblia Sagrada diz assim: a Deus a ninguém tenta, mas ao Cristo encarnado, Satanás tentou. Você já imaginou a petulância de Satanás? A ousadia de Satanás chegando diante daquele que é a segunda pessoa da Trindade, só porque ele se encarnou, só porque ele abriu mão de fato da sua glória, ele se esvaziou. E agora Satanás chega para ele e o tenta, dizendo: se és filho de Deus, lança-te daqui. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se és filho de tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você já imaginou a ousadia desse ser, uma criatura maligna, chegar agora diante do Cristo encarnado e tentá-lo? Você já imaginou a ousadia desse indivíduo chegar diante de Jesus e falar para ele: se és filho de Deus, desça da cruz e creremos em ti? Ele abriu mão da sua glória, da imunidade à tentação. Ele abriu mão da sua imunidade à própria morte. O autor da vida se entregou na cruz do Calvário. Jesus diz assim: eu mesmo dou a minha vida, ninguém a tira de mim, eu a entrego, voluntariamente eu a dou. Eu não sei se você já observou, mas nos evangelhos dizem assim que Pilatos mandou alguns soldados para investigar os crucificados se eles estavam mortos, porque, na verdade, eles não poderiam ficar mortos de sexta para sábado no calendário judaico. O sábado era um momento de descanso, então aqueles que não estavam mortos até no sábado, era quebrado deles as pernas para que aquele processo de asfixiação fosse mais acelerado e o corpo todo penderia para baixo e a pessoa morreria imediatamente. Mas quando eles chegaram para checar Jesus, ele já estava morto. Porque o Salmo de número 16 diz assim: nenhum dos seus ossos será quebrado. Que coisa! Ele se entregou à morte. Ele abriu mão, ele se esvaziou da sua imunidade à morte. Ele se esvaziou da sua intimidade eterna com o Pai. Eu sempre falo isso à igreja, vocês já me ouviram falar várias vezes. Eu tenho uma curiosidade mórbida.
sempre de ver a reação de uma criança quando ela recebe o primeiro tapa de um pai ou de uma mãe. Porque a reação não é apenas uma reação de dor, é a reação de susto. O pai e a mãe estão sempre ali provendo para aquela criança, dando alimento, sempre dando carinho, brincando, né, e tudo mais. E, de repente, quando chega aquele momento que tem que dar uma disciplina, o tapa, a criança assusta, porque ela não espera aquilo logo de início. Eu fico pensando em Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, que nunca teve nenhum dissabor, nenhum relacionamento que arranhasse a harmonia dele, o amor eterno dele com o Pai. E naquele momento na cruz do Calvário, a ira do Pai cai sobre ele, porque ele levava os meus pecados e os seus pecados. Ele abriu mão daquele momento de intimidade eterna com o Pai, e ele experimentou o inferno na cruz, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se esvaziou, ele abriu mão, não apenas da sua posição de soberano, ele abriu mão até da sua intimidade eterna com o Pai. Mas o texto diz que ele ainda fez mais. No momento que ele se encarnou, no momento que ele nasceu, ele se associou com pecadores. Observe o texto bíblico aí, vai dizer que ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Ele assumiu a natureza humana. O que é a natureza humana? A natureza humana é corpo e alma. Jesus Cristo, a partir daquele momento, conforme nós acabamos de citar no credo que nós citamos aqui, a partir daquele momento ele passou a ter um corpo e uma alma humana, e ele vai ter para sempre. Depois que Jesus Cristo morreu, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e alguns perguntaram: és tu mesmo? E ele virou e disse: Tomé, dá uma olhada nos meus cravos. Aqui tem os meus sinais. E Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz: porque eu te falei, porque você viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram, Tomé. O corpo. Quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos olharam e viram Jesus sendo assunto aos céus. Para sempre ele terá um corpo e uma alma humana. E naquele momento que ele se encarnou, ele não é 50% homem e 50% Deus, ele é 100% homem, 100% Deus. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele se associou com pecadores. Ele se associou com pecadores durante toda a vida dele. Ele comia com pecadores, ele recebia pecadores. Os fariseus, os judeus, não entenderam aquilo. Ele permitiu que uma pecadora molhasse os pés dele com lágrimas e enxugasse com os cabelos dela. E alguém disse: esse fosse um profeta, ele repreenderia essa mulher porque ela é uma pecadora. Mas ele recebe pecadores, como ele recebe a mim e a você. Ele se associou com pecadores na sua morte, 2 ladrões, um de um lado, outro do outro. Ele, no meio, com os pecadores, esteve na sua morte, Isaías capítulo 53. E pelos pecadores ele intercedeu, Isaías 53. Ele se fez pecado por nós. E porque ele se fez pecado por nós, ele recebeu o devido castigo do pecado. Ele foi zombado, até naquele momento de maior angústia dele na cruz. Eles cuspiram nele, eles bateram nele, o seu rosto deveria estar totalmente inchado, repleto de hematomas. Nenhuma beleza havia que nos agradasse, porque ele se associou com pecadores. Ele assumiu para si os meus pecados e os seus pecados. A Bíblia diz: ele se fez pecado por nós. Aquele que nunca pecou, que nunca conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos receber a justiça dele sobre nós. Quando Jesus se encarnou, ele se associou com pecadores. Mas, em último lugar, quando Jesus se encarnou, ele se tornou a garantia da nossa salvação. Olha o versículo de número 8.
Versículo de número 8 diz o que Deus, o Pai, fez em resposta à obra de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. A palavra que aparece aqui, pelo que Deus o exaltou, está dizendo, olha, em resposta àquilo que Cristo Jesus fez, a partir do momento que ele se encarnou, Deus então respondeu, exaltando-o sobremaneira. A obediência de Cristo Jesus, que foi uma obediência até o final, que foi uma obediência de morte, e o Paulo ainda diz mais, no versículo 7, aliás, versículo 8, e morte de cruz. Morte de cruz era chamada morte horrível. As pessoas achavam que a morte da cruz era um verdadeiro espetáculo horrendo e elas evitavam, as pessoas ficavam penduradas na cruz. E aquilo devolvia as pessoas dos interesses nos crimes, ninguém queria ser crucificado. A morte era motivo de zombaria. Você sabia que no início do cristianismo muitas pessoas não acreditavam no cristianismo, não acreditavam que Jesus é o Salvador, porque Jesus morreu na cruz? As pessoas zombavam dos cristãos, dizendo que o seu Redentor cristão, o seu Salvador, ele foi morto como um criminoso. Existe uma gravura muito famosa nos livros históricos de um indivíduo que, tentando zombar do cristianismo, ele fez uma gravura numa pedra, ele fez uma gravura de um burro crucificado. E ele dizia para os cristãos, esse é o Salvador de vocês, um tolo que foi crucificado. Era motivo de zombaria. O próprio Jesus Cristo achava a morte na cruz tão horrenda que ele orou a Deus dizendo, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele foi obediente até a morte na cruz. Ele se fez como maldito para que eu e você pudéssemos receber as bênçãos daquilo que ele realizou. E o versículo de número 9 diz, por causa disso, então, Deus o exaltou sobremaneira. Em outras palavras, o texto está dizendo, pelo que Cristo realizou, agora você tem a garantia da salvação. Esses dias atrás, eu estava conversando com um pastor, e ele estava me dizendo que ele pregaria em João capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Cristo. E ele virou para mim e disse, que texto difícil, eu fiquei a manhã toda tentando entender aquele texto, e a única coisa que eu entendi daquele texto é como se Jesus estivesse dizendo, Pai, no nosso acordo, o Senhor me deu isso para realizar, eu fiz tudo, agora cumpra a tua parte. A obra de Cristo é a garantia de que ele cumpriu todas as partes do pacto, e não existe nada mais para ser feito. Ele não realizou a obra dele pela metade, ele realizou a obra dele completa, salvação completa, consumada, realizada. E a única coisa que eu e você precisamos fazer agora é responder com gratidão, reconhecendo o senhorio de Cristo. Por isso que o texto diz que, por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Sabe que nome é esse? Eu não acredito que seja o nome Jesus. O nome Jesus não está acima de todo nome. As pessoas colocam o nome nos filhos dela de Jesus. Eu não entendo isso. Mas num país católico romano como o nosso, as pessoas colocam o nome no indivíduo de Jesus. As prisões estão cheias de pessoas que o nome deles é Jesus. Tem jogador de futebol que o nome dele é Jesus. O bicho apronta e tal, e é um péssimo exemplo, mas o nome é Jesus. Mas o texto diz que Deus deu ao Senhor Jesus Cristo o nome que está acima de todo nome. Versículo de número 11 diz, para que todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor. O nome, para mim, é o nome Senhor. E aqui o texto diz que a única coisa que eu e você podemos fazer para responder em gratidão é confessar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, do universo, da nossa existência. Nós estamos nos aproximando do Natal. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele reflete e ele considera o que Jesus Cristo fez no seu nascimento.
Ele abriu mão da sua posição de soberania. Ele abriu mão da sua glória. Ele se associou com pecadores. E ele se tornou a garantia da nossa salvação. O período de Natal é um período de muita confusão entre as pessoas. A luz que Jesus Cristo veio trazer ao mundo é confundida com as lâmpadas elétricas que estão iluminando as lojas, as árvores e tudo mais. Os anjos que apareceram para Jesus, hoje em dia, é confundido com as renas de Papai Noel. E as pessoas falam dessas renas voadoras como se fossem aqueles anjos lá do Novo Testamento. A cidade de Belém, onde Jesus nasceu, é confundida com as lojas do shopping center. Todas as pessoas correm para lá para comprar os presentes. O próprio presente, que foi a dádiva de Cristo ao mundo, é confundido com brinquedos de plástico, joias ou roupas que são dadas para as pessoas nessa ocasião. A manjedoura onde Jesus nasceu e o cenáculo lá onde Jesus nasceu é confundida com uma árvore de Natal, toda cheia de bolinhas, e que não tem nenhuma referência na Bíblia. O próprio Jesus hoje é substituído por muitos pelo Papai Noel. E as pessoas acham que o centro do Natal é o Papai Noel. Deus deu a Jesus um nome que todos devem reconhecer por aquilo que Cristo fez. Ele se tornou o Senhor, e todos deverão confessá-lo. Até aqueles que estão no inferno, um dia confessarão que Jesus é o Senhor. Eles não confessarão para a redenção deles, eles confessarão para a condenação deles. Eu quero terminar com um poema de Agostinho de Hipona, quando ele fala sobre Jesus Cristo, ele diz assim, sobre o nascimento de Jesus: o Criador dos homens se fez homem. O Senhor do universo teve que se alimentar do leite da sua própria mãe. Aquele que é o pão da vida passou a ter fome. Aquele que é a água da vida teve sede. A luz do mundo foi encontrado naquela noite antes da crucificação, em verdadeiras trevas. Aquele que é a verdadeira testemunha foi acusado por uma falsa testemunha. O juiz dos mortos e vivos foi levado a um tribunal corrupto. Aquele que é justo em si mesmo foi condenado injustamente. Aquele que é a própria vida experimentou a morte, para que eu e você pudéssemos confessá-lo como o Senhor da nossa vida e assim recebermos a vida eterna. Esse é o significado do Natal. Esta é a mensagem do Natal, qual eu e você devemos não apenas meditar nela, mas devemos confessar aos outros a verdadeira mensagem do Natal de Cristo Jesus.